Ei, você que me assiste, seja bem-vindo aqui ao canal Hiller Soares. Hoje nós vamos de capítulo 6 de Apocalipse. João Revelador viu 6 selos, 7 selos na realidade, mas aí no capítulo 6 vai tratar dos 6 principais selos. É isso que a gente vai ver aqui, tá certo? Então lembra de deixar seu like, deixe seu comentário embaixo, se inscreva no canal se você não está ainda inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga propagar o evangelho dessa forma aqui também. Vamos lá! Beleza. Lembrando aqui que a minha tradução favorita, que eu prefiro, minha preferência da Bíblia Sagrada é a de João Ferreira de Almeida, e eu também uso como base os ensinamentos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então vamos para cá. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, no prefácio: Cristo abre os 6 selos e João vê os acontecimentos de cada um. No 5º selo, ele vê os mártires cristãos. E no 6º selo, ele vê os sinais dos tempos, Versículo 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como com voz de trovão: vem e vê. Então, esse um dos selos era o primeiro selo. Só agora radiou bonito em meio às nuvens de uma garoa fina aqui na ilha em que eu moro. Versículo 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse. Então aqui nós iremos aprender que são 4 cavalos, 4 cavaleiros, os 6 primeiros selos que o apóstolo João Revelador conseguiu ver, presenciar, certamente por meio de ele foi transladado, foi levado aos céus ou a um alto de uma montanha. Isso não ficou relatado, tá bom? Mas lá na ilha de Patmos ele recebeu essas revelações, naquela época em que ele estava preso. E havendo aberto o 2º selo, já o segundo, E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui nós temos os simbolismos dos cavalos, quem estava sentado sobre ele tinha muito poder de Deus, Isso aconteceu, o primeiro selo, em 1 milênio de nossa existência aqui no planeta Terra. O 2º selo foi aberto, sendo mostrado revelações, os acontecimentos e as obras do Senhor aqui na Terra para com os homens no 2º milênio, tá bom? Em que está sendo representado aqui simbolicamente o poder do Senhor através de um cavalo vermelho
e o cavaleiro que estava sentado sobre esse cavalo tirou a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Né? Versículo 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. Tá? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Tá? Então, nós podemos entender que esse terceiro milênio, terceiro selo, nós tivemos, durante esse terceiro selo, um período de fome muito grande na terra, e simbolicamente o líder eclesiástico da igreja tinha poder, né, para ajudar as pessoas a se beneficiarem de alimento. Eu vou ver isso aqui direitinho. Isso aí corta. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então isso aqui foi um período de fome no terceiro milênio. O denário era a moeda, era o dinheiro dessa época, era um valor comparável a um dia de trabalho das pessoas, né? Então, 1 denário era a quantia referente a um dia de trabalho da pessoa. Então, foi um período de fome, né, muito grande na terra. Versículos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguiu, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, nesse período aqui do 4º milênio de existência da terra, esse simbolismo do cavalo amarelo e o cavaleiro, né, força, cavalo é algo que tem força, né, a gente usa hoje cavalos de potência, veio dessa época, né, porque era a força dos animais usada para nosso benefício, tá? E esse cavalheiro, tá bem claro aí que ele trazia com ele a representação da força de morte, né? Então, foi um momento na terra que houve muita matança, muita morte. A 4ª parte da terra, né, morreu nesse período, tá? Vamos refletir em que período foi que houve mortandade geral aqui no planeta Terra. Nós tivemos esse período aqui, liderado por um profeta na Terra, está lá em Gênesis. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então aqui, ó, no quinto selo, esses mortos, mártires, que estavam com Cristo aqui na terra. Então o período do quinto selo foi o período em que nosso Salvador Jesus Cristo esteve pessoalmente aqui na terra. E as pessoas mortas eram os discípulos dele, que João viu. E João ainda estava vivo e também haveria de ser transladado ou morto. Mas tudo indica que João foi transladado. Tá? Ele teve seu corpo modificado porque ele é um Elaías também, é um Elias. Tá? Ele é um precursor de grandes acontecimentos. Isso eu vou explicar também, talvez em outro vídeo, mas a gente, ou então é no final desse aqui, vou ver. Versículo 10: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui eram os membros fiéis, líderes também, pedindo que a espada do Senhor descesse sobre as pessoas iníquas, né? E clamavam com grande voz já ali, né? E deram-se-lhes, versículo 11, a cada um vestes brancas, compridas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles tinham sido, né? Então, ele diz assim: o Senhor revelou para João, disse: olha, aguarda, porque ainda tem líderes naquelas aquelas sete igrejas tinham líderes que haveriam ainda de serem mortos por causa da sua retidão e fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Versículo 13: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Então, como esse exemplo. Versículo 14: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Tá? Vamos ver aqui em Doutrina e Convênios 88, versículo 95, o que quer dizer então essa comparação de um livro que se enrola. Deixa eu ver se eu acho aqui. E haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora, e imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará. Opa. Tá aqui. E haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora, e imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará, como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. Tá? E os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. Tá? Isso tudo vai acontecer já no início do sétimo selo. Tá?
do final do 6º selo para início do 7º selo, muita coisa acontecerá ainda também. Tá? Então é isso, ó. E havendo aberto o 6º selo, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo homem livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Quem está assentado sobre o trono é Deus, e o Cordeiro, que vem com glória, poder e justiça sobre os bons e maus, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Tá? Só para a gente ter uma noção dessas cavernas, Isaías também profetizou isso lá em capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra, por causa da presença temível do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para estremecer a terra. Então, gente, eu sei que nosso Salvador Jesus Cristo, ele retornará, disso eu tenho certeza. Não sabemos nem o dia, nem a hora, mas a gente sabe a época em que todos esses sinais vierem à tona acontecerem, que é o que já está acontecendo, Nós temos terremotos em vários lugares, em todos os lugares da Terra tem dado terremoto. Eu dei uma olhadinha no Google, os 5 maiores terremotos que nós tivemos, eu peguei aqui de 1950 para cá, os 5 maiores terremotos, todos acima de 8,8 na escala Richter, levando milhares de mortes, mudando a geografia dos locais, e também chegou até um desses terremotos a fazer uma inclinação de diferença de 8 centímetros do natural, que era o eixo da Terra em sentido, em rotação ela própria, e em translação em torno do Sol, tá bom? Mas tudo isso é mistério que aconteça. Nós devemos ficar, a segunda vinda dele vai dar tudo certo para seus discípulos, para aqueles que se esforçam em seguir os mandamentos dele. E é isso que eu gostaria que você fizesse, conhecesse mais o nosso Salvador Jesus Cristo e os sinais da segunda vinda. Próximo capítulo, capítulo 7. Se você não assistiu o capítulo 5, vai lá e assiste também, tá bom? Um abraço e até logo. Tchau, tchau.